Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos no Facebook ao vivo? Estamos no Facebook. Você que nos acompanha pode compartilhar. Nós vamos falar de um assunto muito sério e muito importante, que é agora Novembro Azul, que inclusive, né? Novembro Azul, a gente fala sobre câncer de próstata ainda, que é o segundo que mais mata em homens. E a gente deve falar muito sobre isso para que você possa prevenir e há tratamento, há cura quando descoberto com antecedência. Isso quem vai me confirmar é o doutor. João, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo. E é verdade isso? É o segundo que mais mata no homem? Prazer todo meu, doutora Rita. Né? Sempre que a gente pode, a gente comparece, a gente conversa bastante aqui. Sim, é o tumor de órgãos internos mais incidente que tem, né? E é o segundo que mais mata. O tumor de pulmão, ele é um tumor menos incidente, mas ele é mais letal, né? Em termos de incidência, o mais incidente são tumores de pele, né? Só que são menos letais. João, na verdade, como que a gente faz para identificar? Vamos falar primeiro o que é a próstata. Você trouxe imagem para mim? Não, eu sei que você não. Tudo Mas bem. hoje está tão fácil, você digita ali, né, na internet, no Google, próstata. Então, o que é a próstata, para o pessoal entender? A próstata é uma glândula de função reprodutiva, né? Ela tem uma função de produzir a maior parte da quantidade do esperma, que tem substâncias ali que tem a função de nutrir o espermatozoide na viagem dele da fertilidade, né? Então, mas por exemplo, qual que é a função do esperma? Além, sem ser a reprodução, tem outra função no homem ou não? Não. Não. Tem a função reprodutiva. Então a próstata faz a produção dele. Exato. E ele tem um papel na continência urinária também, a próstata. Tá. Para você ter uma ideia também, né? A gente tem uma uretra, um canal, o homem tem uma uretra, onde a gente elimina a urina e o esperma. Então a próstata é que faz a junção desses dois sistemas, o reprodutor e o urinário, né? Que é o excretor. Então atrás da próstata ficam as vesículas seminais, né? Atrás da próstata da bexiga. E ele funciona como se fosse um Y de comunicação, né? Então, de um lado vem a uretra, que vem de dentro da bexiga, de outro vem as vias espermáticas, se juntam no centro da próstata, e a partir de então, você tem um canal só, que serve para você urinar, né, e no ato sexual, a eliminação do esperma para reprodução. E, na verdade, o câncer de próstata acomete mais, é sempre os homens, né, no caso? Sempre, porque os homens é que tem a próstata só. Tem idade? Sim. Você, assim, é praticamente inexistente tumores abaixo de 40 anos, né? Tá. Então, é um tumor que depende basicamente de ter próstata, de idade, né? E de testosterona. Mas o homem vive sem a próstata? Por exemplo, se faz a remoção? Sim. Tranquilo. É? Inclusive, é o tratamento mais preconizado, né? Você fazer a retirada da próstata. E o efeito colateral, assim, vamos dizer, o que mais impacta, é lógico que tem o problema de diminuir a função sexual, alguns homens vão ter problemas de contenção da urina, né? Mas todos não vão ter mais esperma, então a função reprodutiva fica abolida. Mas aí quando você fala da reprodução, então por isso que não tem, no caso do sexual, seria isso ou porque mexe psicologicamente? Não, porque um homem pode ter uma relação sexual tranquilamente, com ereção, com orgasmo, mas não ter esperma, entendeu? A gente chama de orgasmo seco, né? Tá. Ele não tem eliminação do esperma que vem ali das vesículas seminais e da próstata que são removidas aí na cirurgia, né? Ô João, e o que faz, no caso, essa célula tumoral crescer? Por exemplo, tem uma predisposição também genética? Você falou que menos de 40 anos não tem, então mais de 50. Porque muitos homens teriam que fazer o exame. A partir de que idade faz o exame, o toque? As sociedades hoje, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, em conformidade com a Sociedade Americana, também preconiza 50 anos para quem não tem antecedente de primeiro grau de câncer de próstata e 45 para quem tem, né? Pai ou irmão aí com câncer de próstata. Aqui a gente não leva em consideração a questão racial, né? Porque não foi comprovado estatisticamente aí essa diferença no Brasil, né? E você perguntou, né, a questão de como surge o tumor. Uma analogia bastante interessante é o seguinte: se a gente pega uma folha de um documento, faz xerox dela, depois faz xerox do xerox, depois faz xerox do xerox,
e assim sucessivamente. Vai chegar lá na frente e vai ficar aquele borrão, né? Você vai perdendo qualidade, certo? Sim. Então você vê que a gente nasce e durante a nossa vida, essas células vão se multiplicando infinitas não, mas inúmeras vezes, né? E cada vez é cópia de si mesmo, certo? E em determinado momento pode ser perdido ali algum fragmento e você tem genes que estão relacionados a esse tipo de alterações em que você perde aquele mecanismo do nascer, fazer a função e morrer, né, que chama apoptose celular. E você tem, a partir de então, uma multiplicação indiscriminada daquelas células, ela perde o controle, ela perde o ciclo de vida dela. Né? Então ela começa a crescer desgovernadamente e toma conta, e é capaz de tomar conta do organismo inteiro. Ô, João, e também a próstata, pelo que eu entendi, a glândula não deve ser tão grande, por isso que espalha rápido ou não? Não tem nada a ver? Não tem muito Porque a ver, fala não. assim, tá no início, tá? Porque tem casos que a gente já conversou aqui que não tem sintomatologia. Os sintomas, eles são muito raros no tumor inicial. Né? Geralmente, quando a pessoa tem sintomas, é porque é um tumor já mais avançado, né? Em que muitas vezes já está saindo ou acometendo órgãos vizinhos, como a bexiga, né? E cadeias linfáticas, ou já está com sintomas por causa das metástases mesmo, né? Metástases ósseas. Sim. Em torno de 10% dos tumores de próstata são diagnosticados já com metástases, né? Então, mas o que mais faz a questão, que tem relação com a questão do tumor espalhar, é a questão da indiferenciação do tumor. Então, existem tumores que são menos agressivos, que eles são mais parecidos com uma célula normal, e tem tumores mais indiferenciados, né? Que eles parecem com uma massa de células muito simples e que têm uma alta capacidade de multiplicação, de invasão de vasos linfáticos, de invasão de vasos sanguíneos, né? E dessa forma, a capacidade de metastatizar muito mais fácil. Esse seria o principal fator da agressividade do tumor. Ô, João, e como que a gente identifica? Então, sabe-se que 1 em cada 8 homens vai ter câncer de próstata, certo? Certo. Bastante. Bastante, né? Bastante. As armas que nós temos para essa identificação hoje, mais preconizadas, é o PSA no sangue e o toque prostático, certo? Sim. Então, para a gente falar assim, isso é grande parte do nosso volume de consultas hoje é realmente o homem que aparece sem sintomas, que vai para falar, doutor, tô legal, tá tudo certo comigo, né? Então, muitas vezes ele já até traz um PSA feito, outras vezes a gente examina, solicita um PSA e ele nos traz. Muitas vezes a gente aproveita já essa consulta para ver outros fatores. Muitas vezes, muitos homens já faz anos que não passam no médico, Sim. não faz um exame de diabetes, não faz um exame de colesterol, não vê uma pressão, a gente aproveita e faz um check-up, né? Pedir alguns outros exames, ver como é que está a saúde, ver o tripé do bem-estar físico, né? Que é a questão de sono, alimentação, atividade física. Então ali a gente aproveita para fazer, puxar uma orelha, né? Fazer uma corrigenda de trajeto, né? Ô, João, e os sintomas, você comentou um pouco, que não aparece no começo, mas quando a pessoa já está no estágio assim quase avançado, quais são os problemas que elas afetam assim? Os sintomas do câncer de próstata, eles são sintomas muito comuns de outras doenças prostáticas também, como a prostatite, como o crescimento benigno da próstata, que é a doença mais comum da próstata, né? Se a gente pegar homens de 70 anos, por exemplo, 60%, 70% tem crescimento benigno lá. É lógico que nem todos vão precisar de tratamento, né? É só uma parte que manifesta sintomas, né? Então, os sintomas mais comuns são os relacionados à micção, né? Uma certa dificuldade para começar e para terminar o xixi por completo. E algumas vezes dor perineal, dor perianal, né? Algumas vezes sangramento na urina. São sintomas que pode ser confundido também, né? Exato. Com infecção urinária, com prostatite, com pedra, com cálculos na bexiga. Ô, João, aí no caso, por exemplo, a gente estava falando do toque. Novembro Azul é uma campanha nacional, né, que é de prevenção.
Qual que é a utilidade do exame de toque? Nós já falamos que é segundos, né? Não é isso? Não, em torno de 5 segundos demora o exame. O que consegue no exame do toque? Qual a finalidade? A próstata, ela tem uma consistência muito comum. Se você apertar a mão assim, ó, tá? Você aperta, tem uma consistência muito comum com essa parte da mão aqui, certo? Que antepõe o polegar. Ela tem ali uma borda, um sulco, geralmente um sulco no meio. Você consegue palpar a parte apical da próstata, a parte de base, você vê a regularidade dela, né? A consistência. O clássico, né? E o grande, a utilidade do toque é você encontrar ali uma nodulação pétrea bastante endurecida, e alguns pacientes o PSA dele é normal, né? E é aí que o toque tem a sua principal utilidade. Por quê? Se o paciente tem um aumento do PSA, né? Esse aumento ele já vai elevar a suspeita. O problema é que alguns pacientes não têm esse aumento, né? E aí você resta o toque para você conseguir fazer esse diagnóstico precoce. Entendi. No caso, quando a gente deve começar, você fala assim, quem tem casos na família antes dos 40 anos? Não, quem tem casos na família Por era exemplo, 40, assim, antigamente era 40 e 45. Foi postergado um pouco. A gente estava até discutindo antes de começar a entrevista, né? A questão das políticas públicas. Quando você fala em políticas públicas de rastreamento de doenças, sempre uma coisa muito delicada, né? Isso geralmente você usa para doenças de alta incidência e prevalência, né? Como câncer de mama, câncer de colo, o câncer de próstata, né? Em razão de você conseguir detectar uma doença que vai realmente acometer muitas pessoas, que eu falei, né? Vai acometer aí 1 em cada 8 homens. Então justifica ou não, né, existe essa discussão, algumas sociedades impõem esse tipo de screening, né, de procura ativa, outras não, né? No caso, isso daí no Brasil é contestável, sim, né? Se você gasta esse recurso na saúde pública ou não, depende mais hoje em dia dos municípios fazerem esse tipo de campanha, de disponibilizar ali um urologista para fazer essa avaliação nos pacientes, né, do que uma campanha propriamente formal do governo federal. Eu estava vendo aqui se a gente estava ao vivo, se tinha pergunta, como você passou para mim, aí eu entrei aqui no da STZ, que o pessoal pode participar, pode fazer a pergunta. A gente sabe o que a gente pode fazer também? Colocar isso, o WhatsApp, para o pessoal participar. Eu não sei se entra aí, não. Você pode enviar sua pergunta, pode, né, participar, é muito legal. E eu acho que é uma campanha interessante, né, João? A gente tem que, é uma informação gigantesca, eu fiquei assustada. De 8, cada 8, um vai ter. Então, assim, a gente precisa ficar, né, atento a isso, porque ainda mais quando vai passando o tempo, né, ninguém quer ir no médico, né? Ainda bem, né, assim, significa que as pessoas são, eu costumo falar, se a pessoa quer ir no médico, gosta de médico, eu acho que tem algum problema, né? A gente vai porque precisa, porque tem que fazer isso mesmo, faz parte das nossas obrigações, né? É que eu tava olhando aqui, na verdade, eu pus o som, é que eu queria compartilhar com a galera aqui, então por isso aí, ó. Uma coisa interessante do problema, Rita, é que uma pergunta que é muito realizada é a questão sobre o tratamento, né? O tratamento mais realizado no mundo é o tratamento cirúrgico, né? Ele é capaz de proporcionar uma taxa de cura aí de 85% a 90% dos casos num tumor inicial. Né? E a cirurgia hoje mais realizada, por exemplo, nos Estados Unidos, é a cirurgia robótica. Né? Então, um robô... João, então, mas tem gente, ontem eu estava falando disso, uma pessoa me perguntou que tinha uma cirurgia de remoção de um órgão e que o médico falou, tem a cirurgia robótica. Qual que é a diferença? O robô você já chegou a ver de perto? Não. Um robô? Por isso que eu perguntei. Hoje está saindo outras plataformas. Porque as pessoas ficam muito na dúvida. Qual que é de uma cirurgia tradicional e de uma... Quem dela fala, vai que vai tirar o câncer. No manual o cara tá vendo, no robô não consegue. Falou assim para mim, eu falei, eu não sei te falar nada sobre isso. Existe muita mistificação, né, e desinformação, porque são assuntos complexos, né? É difícil da pessoa entender por completo, ainda mais sendo leigo, né? Os fatores que envolvem uma decisão dessa magnitude, né? Mas basicamente,
A cirurgia tradicional é a cirurgia aberta, é uma incisão feita um pouco abaixo do umbigo até a sínfise púbica, né, em torno de ali uns 13 centímetros, em que você faz rebate a bexiga, faz uma exposição do assoalho pélvico, da próstata. Aí você tem diversos passos técnicos até você conseguir isolar, controlar os vasos que envolvem a região, tirar essa próstata, tirar os gânglios, fazer a comunicação depois da bexiga com o canal, né? Depois, inclusive quando eu terminei urologia em 2007, eu fui para Nova York, fiquei lá um tempo, fazendo ali um estágio. Era muito famoso na época um método que é um laparoscópico, né? Inclusive eu fui ver acompanhar o cirurgião mais famoso da época, era o Bertrand Glenot, lá no Memorial Hospital em Nova York. Fiquei lá um tempo e ele fazia uma exímia cirurgia laparoscópica, e na época estava começando, já tinha ali 2 plataformas robóticas no Memorial, né? Mas não se dava muita atenção. E aos poucos o robô foi dando um pouco mais de precisão, de uma visão um pouco melhor para a laparoscopia, né? Então, na laparoscopia você fica em campo cirúrgico, você manobra as pinças ali, né? Alguém manobra a câmera e você faz com as próprias mãos, vendo pela televisão, a ressecção da glândula e a anastomose da bexiga com a uretra. No robô não. Você fica fora de campo, ali geralmente numa plataforma que fica ali, a gente chama de console, né? Perto do campo cirúrgico, e você, com uma visão tridimensional, você encaixa a cabeça, né? Encaixa os olhos ali, você tem uma visão tridimensional e manobra, né? As pinças com mais delicadeza. É você que manobra, Exato. O robô faz o movimento que você faz. Ele dá mais precisão, né, e tem ali instrumentos um pouco mais sofisticados, né? Na mão esquerda fica uma pinça bipolar, na mão direita monopolar. Então você tem ali um pouco mais de recursos também para conseguir fazer essa retirada da glândula. Entendi. Ô João, e por que ainda você acha, que nem a gente conversou assim sobre o preconceito? Não é preconceito, por que as pessoas têm tanta timidez? Que é medo? Vergonha? Eu acho que a primeira coisa é aquilo que a gente acabou de falar, né? Porque, é uma coisa desagradável, primeiro, né? Mas você vai no rápido, médico, sim, você tem que marcar, você tem que esperar, enfim. Mas chato, você acabou de falar, certo? É coisa de segundos, né? Exato. Agora, em termos assim de desconforto, eu acredito que não temos mais muito disso daí, não, né? As pessoas já sabem que não é nada do outro mundo, um exame rápido. Lógico que vai porque precisa mesmo, né? Tem casos, muitas vezes, que a gente está fazendo segmento já há um tempo, que eu dou um retorno daí 2 anos, não há necessidade de fazer para aquele paciente um segmento anual, né? Desde que a gente já conheça, né? Que é um PSA baixo, uma próstata bastante irregular, a gente consegue dar um pouco mais de folga para aquela pessoa. Ô João, e no caso, então, assim, a gente já falou de sinais, de sintomas, de prevenção. Quando tem diferença de tratamento quando é início, quando está mais avançado, ou tem meio termo, não? Que nem você falou, você sugere a remoção. Mesmo quando está no início, sugere a remoção? Sim, não, principalmente. Geralmente, o quando está um pouco mais avançado, você já não retira mais. Ou quando tem sintomas, sinal de uma doença que já saiu da próstata, né? Então, aí você já opta por fazer tratamentos mais de controle, não curativos mais, né? Então, é diferente os tratamentos? Vixe. Tem casos, por exemplo, em que você sabe que a doença está ali na próstata, mas é avançado, a gente chama de localmente avançada, né? Atingindo ali quase toda a extensão da próstata, dando sinais de que já está saindo da cápsula prostática. Em algumas vezes, isso geralmente em decisão conjunta com o oncologista, se opta por fazer a cirurgia e tratamentos que a gente chama de neoadjuvantes, né? Depois você opta por fazer uma radioterapia complementar ou fazer realmente, às vezes, um período de hormonioterapia para ajudar, né, a aumentar a chance de cura. No caso, então, no começo, aí você fala remoção. E a cirurgia é simples? Olha, é uma cirurgia, então, é uma das cirurgias mais desafiadoras do urologista. Ela é sofisticada. É muito detalhe, para você ter uma ideia, né? Quando a gente faz ela aberta,
que não é com a plataforma robótica. Você já faz, João, essa cirurgia? Já? Sim, com a robótica e aberta. Mas aí quem decide, você ou o paciente? É uma decisão conjunta, né? Porque né? a cirurgia robótica, ela envolve também mais gastos, né? É mais cara, sim. Exato. Elas não fazem parte do rol de procedimentos liberados pela ANS, então a pessoa, se ela quiser fazer com essa técnica, ela vai ter que desembolsar um recurso, né? Costumo falar, né? Se a pessoa tem o recurso, né? E ela, assim, eu falo assim, depois você pode se arrepender de não ter feito, então vamos fazer por esse método. Agora, quem não tem condições também vai ser muito bem tratado. Tem diferença do corte também, João, da abertura? Tem, porque a cirurgia aberta você faz uma incisão longitudinal, né? E vê, então a gente faz com magnificação ótica, com uma luz frontal, para você ter mais luz, ter mais visão, né? Usa uma lupa de aumento, né? E faz uma abordagem direta, você está enxergando ali, né? É uma cirurgia que tem muito bom resultado também. E você estava falando, a gente estava falando antes da cirurgia, do tratamento. Da cirurgia, a remoção total. Quando é a remoção total, perguntei se era assim, você falou que era mais desafiadora. É desafiadora porque é uma cirurgia assim, que você tem que ter um bom controle hemostático, né? Não são todos os urologistas que fazem, não, né? Então... A recuperação, como que é? Olha, Rita, já faz algum tempo que eu tenho conseguido dar alta para a maioria dos pacientes no primeiro dia, já no dia seguinte é cirurgia. Então é uma recuperação que tem sido boa em termos de perda sanguínea, de dor, de comer, de sair da cama rápido, isso daí vai bem, né? Fica ali alguns dias com a sonda, depois tira, né? Aí tem a questão da recuperação urinária, da recuperação sexual, né? E a gente tem que trabalhar isso. Aí já tem que acompanhar. É isso. Então você, né, Novembro Azul, fique atento. Se tiver alguém na família, faça o exame de toque antes e converse com o médico responsável, né? Não deixe para depois, você que tem o pai, avô aí, marido, né? Irmão, alguém da família. Eu acho que é sempre bom atentar, porque querendo ou não, é o segundo que mais mata no homem. Né, João? Obrigada, viu? Prazer muito grande. E é isso, gente. Você aí do Facebook, você da TV, até mais. Até a próxima, né? Obrigada.